Bom dia, meus irmãos. É bom dia ainda. Eu terminei o livro das 100 perguntas e respostas. Agora eu vou começar a ler o Catecismo da Igreja Católica. Eu já li um, mas aquele um que eu li, o primeiro catecismo, era perguntas e respostas. Aqui não. Aqui é o catecismo mesmo, conforme manda a Santa Igreja Católica. Eu vou ler para vocês. Só que durante o tempo que eu estiver lendo, às vezes eu vou parar para me ler outra coisa, porque ele é muito grande. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, orai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Eu vou pedir ao Espírito Santo que me dê entendimento e sabedoria, porque é um livro que realmente tem muita coisa que a gente precisa ter o Espírito Santo sobre nós. Vinde, Espírito Santo, enche os corações dos vossos fiéis, acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas e gozemos sempre da sua divina consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Então começa assim. Alegremo-nos grandemente com a publicação desta edição típica latina do Catecismo da Igreja Católica. Com essa carta apostólica, nós a aprovamos e promulgamos como redação definitiva deste catecismo. Isso acontece depois de cerca de 5 anos da Constituição Apostólica Fidelis Deposito, de 11 de outubro de 92, em comemoração do 30º aniversário texto do catecismo em língua francesa. Podemos comprovar, felizmente, a recepção favorável e a ampla difusão que o catecismo teve nesses anos, especialmente entre as igrejas particulares, as quais se empenham em traduzir para suas próprias línguas, para que estivesse à disposição das diferentes comunidades, linguísticas do mundo. Isso confirma como foi oportuno que a Assembleia Extraordinária do Sínodo dos Bispos, em 1985, nós solicitasse a redação de um catecismo ou de um compêndio de toda a doutrina cristã católica, acerca da fé e dos costumes, elaborado pelo Conselho dos Cardeais e Bispos, ADOC, constituído em 1996, o catecismo foi por nós aprovado e promulgado com a Constituição Apostólica, acima mencionada, a qual conserva ainda agora sua autoridade e atualidade, e tem sua realização definitiva nessa edição típica latina. Esta edição foi preparada para um conselho instituído por nós, em 1993. É composto de membros de diversos dicastérios da Sé Apostólica. Este conselho, presidido pelo cardeal Joseph Ratzinger, trabalhou cuidadosamente na execução da tarefa que lhe foi atribuída, dando atenção particular de muitas propostas de modificação de enunciações do catecismo, que nesses anos chegaram de várias partes do mundo e diversas comunidades eclesiais. A esse respeito, convém salientar que o envio tão numeroso de emendas, tendo em vista o aperfeiçoamento do texto, manifesta o notável interesse que o catecismo suscitou em todo o mundo, mesmo em lugares não cristãos, e confirma a finalidade do catecismo de se apresentar como uma exposição completa e integral da doutrina católica, de tal maneira que cada pessoa possa conhecer o que a Igreja professa e celebra, vive e reza em seu cotidiano. Igualmente aparece de modo claro o grande empenho de todos em organizar suas partes de tal maneira que a fé cristã, cujos elementos essenciais e fundamentais são tratados no catecismo,
cujos elementos essenciais e fundamentais são tratados no catecismo. Essa colaboração múltiplice seja exposta na forma mais adequada aos homens de nossos dias. Assim, essa colaboração múltiplice e complementar de muitas partes da Igreja renova o que dissemos na mencionada Constituição Apostólica Fidei Depositio. O concurso de tantas vezes exprime verdadeiramente aquela que se pode chamar a Sinfonia da Fé. Por esta razão, o Conselho considerou seriamente as opiniões apresentadas, analisou-as acuradamente e as discutiu, e apresentou suas conclusões à nossa aprovação. Essas conclusões, na medida em que permitem que os conteúdos referentes ao depósito da fé católica se apresentam mais convenientemente ou que algumas verdades da mesma fé sejam redigidas de forma mais congruente com os postulados da catequese odierna. Nós a recebemos e por isso incorporam essa adição típica latina. Essa adição repete fielmente os conteúdos doutrinais que nós, em dezembro de 1992, apresentamos oficialmente à Igreja e ao mundo. Com esta edição típica latina, hoje tornada pública, encerra-se todo o trabalho de composição do catecismo, iniciado em 1986, e felizmente se cumpre o desejo de mencionar a Assembleia Extraordinária do Sínodo dos Bispos. Dispõe agora a Igreja desta nova e autorizada exposição da única e perene fé apostólica, que será um válido e legítimo instrumento para a comunhão eclesial, em uma norma segura para o ensino da fé, assim como um texto de referência seguro e autêntico para a elaboração dos catecismos locais. A catequese encontra nessa lição genuína e sistemática da fé e da doutrina católica um caminho plenamente seguro para apresentar o anúncio cristão, com um renovado fervor, em todas e em cada uma de suas partes, os homens do nosso tempo. Os professores de catequese terão neste volume uma ajuda sólida para a qual poderão comunicar-se na igreja local, o único perpétuo depósito da fé, procurando conjugar com o auxílio do Espírito Santo a admirável unidade do ministério cristão, com as múltiplas necessidades e condições de vida daqueles dos quais é destinado o anúncio. A atividade catequética poderá experimentar um impulso novo e amplo junto ao povo de Deus. Se souber utilizar e avaliar adequadamente esse catecismo, pode conciliar. Isso parece ser da maior importância hoje, quando já aproximamos do terceiro milênio. Urge um empenho extraordinário de evangelização, para que todos possam conhecer e acolher o anúncio, e assim crescer na medida da idade da plenitude de Cristo. Está lá em Efésios 4:13. Exortamos ardentemente nossos veneráveis irmãos no episcopado, a quem em primeiro lugar é confiado o catecismo, a que, aproveitando-se desta ocasião favorável da promulgação da edição típica, se dediquem de maneira intensa a difundir mais amplamente o texto e, sobretudo, a conseguir uma aceitação positiva, tratando-se de um dom precioso para as comunidades a eles confiadas, as quais poderão, assim, redescobrir as inexauríveis riquezas da fé. Graças ao empenho concorde e complementar de todas as categorias que compõem o povo de Deus, possa o catecismo ser conhecido e acolhido por todos, para que a unidade na fé, que tem como fonte e origem a unidade da Trindade, se fortaleça, se expanda até os limites da terra. A Maria, Mãe de Cristo, que hoje celebramos, assunta ao céu em corpo e alma, confiamos a realização desses votos para o bem espiritual de todos os homens. Castel Gandolfo, 15 de agosto de 1977, 21º de nosso pontificado.
Constituição Apostola Fidei Depositum, para a publicação do Catecismo da Igreja Católica, redigido depois do Concílio Vaticano II. João Paulo II, bispo servo dos servos de Jesus para perpétua memória. Introdução. Guardar o depósito da fé é a missão que o Senhor confiou à sua Igreja e que ela cumpre em todos os tempos. O Concílio Ecumênico Vaticano II, aberto há 30 anos por um predecessor, João XXIII, de feliz memória, tinha como intenção a finalidade pôr em evidência a feliz memória, como tinha intenção e como finalidade pôr em evidência a missão apostólica e pastoral da Igreja, fazendo resplandecer a verdade do Evangelho, levar todos os homens a procurar e acolher o amor de Cristo, que excede toda a ciência. Ao concílio do Papa João XXIII, tinha confiado como tarefa principal guardar e apresentar melhor o precioso depósito da doutrina cristã, para tornar mais acessível aos fiéis de Cristo e a todos os homens de boa vontade. Portanto, o concílio não devia, em primeiro lugar, condenar os erros da época, mas, sobretudo, empenhar-se por mostrar serenamente a força e a beleza da doutrina da fé, iluminada pela luz deste concílio. Dizia o Papa: a Igreja crescerá em riquezas espirituais e, recebendo força de novas energias, olhará intrépida para o futuro. É nosso dever dedicar-nos com vontade pronta e sem temor àquele trabalho que nosso tempo exige, prosseguindo assim o caminho que a Igreja percorre há 20 séculos. Com a ajuda de Deus, os padres conciliares puderam elaborar em 4 anos de trabalho um conjunto considerável de exposições doutrinais e de diretrizes pastorais oferecidas a toda a Igreja. Pastores e fiéis encontram ali orientações para aquela renovação de pensamento, de atividade de costume, de força moral, de alegria e de esperança, que foi o objetivo do concílio. Depois de sua conclusão, o concílio não deixou de inspirar a vida da Igreja. Em 1985, pude afirmar para mim que tive a graça especial de nele participar e elaborar ativamente em seu desenvolvimento. O Vaticano II foi sempre e é de modo particular nesses anos meu pontificado, o constante ponto de referência de toda a minha ação pastoral. No consciente empenho de traduzir suas diretrizes e em aplicação concreta e fiel no âmbito de cada igreja e da igreja inteira, é preciso incessantemente recomeçar daquela fonte. Nesse espírito, em 25 de janeiro de 1985, convoquei uma assembleia extraordinária do Sínodo dos Bispos por ocasião do 20º aniversário do encerramento do concílio. A finalidade dessa assembleia era celebrar as graças e os frutos especiais do Concílio do Vaticano II, aprofundar seu ensinamento para aderir melhor a ele e promover seu conhecimento e sua aplicação. Nesta ocasião, os padres sinodais manifestam o desejo de que em matéria de fé, de que seja composto um catecismo ou compêndio de toda a doutrina católica, tanto em matéria de fé como de moral, para que seja um texto de referência para os catecismos ou compêndios que venham a ser preparados nas diversas regiões. A apresentação da doutrina deve ser bíblica e litúrgica, oferecendo ao mesmo tempo uma sã doutrina e adaptada à vida atual dos cristãos. Depois do encerramento do sínodo, fiz esse meu desejo, considerando que ele corresponde à verdadeira necessidade da Igreja Universal e das igrejas particulares. Como não havendo de agradecer de todo o coração ao Senhor, nesse dia em que podemos oferecer a toda a Igreja com o título de Catecismo da Igreja Católica, esse texto de referência,
para uma catequese renovada nas formas vivas da fé. Depois da renovação da liturgia e da nova codificação do direito canônico da Igreja Latina e dos cânones das igrejas orientais católicas, este catecismo trará um contributo muito importante àquela obra de renovação da vida eclesial inteira, querida e iniciada pelo Concílio Vaticano II. Eu vou parar, meus irmãos, porque eu tenho que ler e a pessoa tem que ouvir e entender. Se eu ficar lendo demais, eles não vão continuar. Nem que for só para ouvir. Às vezes não vão... Aí eu já li hoje um pedaço até bom. Aqui não fala se é 1, 2, 3, 4, 5, 6, não fala. Só se vai falar lá pela frente. Para frente fala assim. Para frente vai ter os números. Então, quando chegar lá na frente, dá para melhorar. Por enquanto, eu estou lendo só a introdução. Eu li um pedaço da introdução. Mais tarde eu volto e leio mais um pouquinho. Fiquem todos na paz do Senhor. Eu vou arrumar almoço agora. Meu marido está com fome. Deve estar, né? Ele está meio doentinho. Aí está comendo só aos poucos. Mas aí eu vou fazer comida para ele. Já se tomou café, já comeu uma maçã. Mas são 11h25. É hora de arrumar almoço. Que todos tenham um bom dia no Senhor. E presta atenção que é o catecismo que eu estou lendo para vocês, ó. É um livro de muita valia para nós católicos. Que todos tenham o pensamento que o meu, que é de valia o catecismo. Amém? Até mais tarde. Agora eu só volto na parte da tarde. Boa tarde para vocês.